primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Mauá. E neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si na ordem invertida do bloco anterior. E o primeiro a perguntar é o candidato Átila. Para quem é que o senhor pergunta? Para a candidata Dona Vanessa Damo. Candidata Vanessa Damo. Mauá é uma cidade que hoje, infelizmente, depende de muita infraestrutura, a saúde está abandonada. E nós estamos em regiões como Jardim Zaira, Jardim Rosina, Vila Magine, Parque das Américas abandonados. A senhora, como deputada, enviou R$650 mil à cidade de Panorama, que está ao norte do estado de São Paulo. R$650 mil. E não enviou um recurso para a nossa cidade nesse ano. O que será que realmente Panorama tem? Porque é uma cidade de 13 mil habitantes, muito menor que o Jardim Zaira, Jardim Rosina, muito menor que o Jardim Itapac, que depende realmente de investimento na saúde e de infraestrutura. Por quê? Hoje o Panorama em Mauá está difícil, está triste. Agora o Panorama em Panorama deve estar muito bom, deputado. Candidato Átila, importante pergunta. Eu como deputada estadual, claro que tenho minha proximidade com Mauá, onde eu nasci, onde eu vivo, mas também tenho compromissos com outras cidades. E Panorama é uma cidade onde desenvolvo trabalho sim. Mas por Mauá, como deputada estadual, mandei muito mais do que R$2 milhões, R$3 milhões para recursos que foram para diversas áreas. Para a saúde, por exemplo, 7 salas de cirurgia no Hospital Nardini, que hoje não estão sendo muito bem utilizadas, e outras tantas áreas. Em questão de infraestrutura, quero lembrar aqui a questão do Jardim IP, lembrando e colocando aqui uma amiga nossa, a Isabel, que sabe, acompanhou toda a reivindicação vinda da população. Como prefeita de Mauá, a questão de infraestrutura urbana será uma prioridade. Eu não posso permitir que o centro da cidade de Mauá tenha uma mesma rua, muitas vezes sendo asfaltada 2 ou 3 vezes, enquanto pessoas moram em ruas de terra, comendo muitas vezes poeira quando está quente, ou sofrendo com as chuvas, escorregando muitas vezes na rua porque é de terra. Então nós temos que fazer um grande trabalho de levar a infraestrutura aos bairros. Isso, como prefeita, sem sombra de dúvida, eu farei. Sendo próxima da população, tenho certeza que a reivindicação parte da população e é por isso que nós faremos sim um grande trabalho em saúde, educação, mas infraestrutura nos bairros certamente serão feitas no meu governo. Candidato Átila tem 1 minuto para a sua réplica. Candidata, a sua resposta não convenceu, porque a saúde está abandonada, a educação está abandonada. E não foi só em Panorama que a senhora enviou R$650 mil. Entre os últimos anos, a senhora enviou R$2 milhões e 500 mil para Biritiba Mirim, uma cidade minúscula hoje aqui do nosso estado de São Paulo. Enquanto nós estamos vendo aí o cidadão sofrendo com a falta de médicos, remédios, a mulher hoje não tendo prioridade em vagas em creches, com a falta de vagas em creches, a juventude abandonada por não ter uma universidade federal na nossa cidade, cursos profissionalizantes. E agora nós vemos a senhora como deputada eleita, que deu e prometeu que estaria realmente cumprindo um mandato em prol da cidade de Mauá, enviando mais recursos para outra cidade e abandonando a cidade de Mauá. Será que a senhora ama realmente Mauá, como a senhora diz, ou a senhora ama Panorama, Biritiba Mirim, porque hoje Mauá está abandonado? 1 minuto para a réplica, candidata. Como deputada, eu cuido muito de Mauá, é a cidade onde eu tenho mais investimentos, mas cuido de outras cidades também. Biritiba Mirim é uma delas. É o meu compromisso com o estado de São Paulo, que me reelegeu deputada estadual com quase 100 mil votos. Agora, por Mauá, como prefeita, sem sombra de dúvida, eu vou fazer muito mais. E nós vamos fazer com que, como eu disse, a infraestrutura chegue nos bairros, regularização fundiária também, que é importante, permitindo que as famílias de Mauá tenham documento, a escritura, documento de posse, tenham a dignidade da sua moradia. Também tenho que lembrar, ele falou de creches, o candidato Átila, que eu também farei com que essas 2.500 crianças que hoje esperam por vagas em creches sejam colocadas nas creches particulares em convênio com a prefeitura, ou até mesmo através da construção de novas creches. Como deputada estadual, consegui uma creche para Mauá e tenho feito o meu trabalho e certamente como prefeita farei ainda mais. Quem pergunta agora é o candidato Diniz Lopes. O senhor pergunta a quem? Eu pergunto ao Paulo Bill. 1 minuto, por favor. Paulo Bill, nós temos 2 deputados estaduais concorrendo à Prefeitura de Mauá. Como eu frisei,
um com 4 mandatos já, quase 16 anos, outro com acho que 3 mandatos, e com as mesmas promessas de outras campanhas, porque não fizeram nada até agora pela cidade. Um foi eleito com mais de 100 mil votos, O outro, como frisou agora, foi eleito com quase 100 mil. Só que o que não se explica é que quem foi eleito com mais de 100 mil votos teve apenas 33 mil votos em Mauá, só 33 mil. O outro que teve quase 100 mil votos, só teve 27 mil votos em Mauá. Eu pergunto, Paulo Bill, isso será que essa pouca votação dentro da cidade, ou seja, 70% da votação fora de Mauá e só 30% dentro de Mauá, é reflexo de não ter investido realmente na nossa cidade? Diniz, eu acho que toda a população, não só de Mauá, do Brasil, clama por mudanças, uma grande reforma política, e que os políticos passem a dar o seu exemplo. E eu acho que quando a gente fala de melhorar todas as áreas do nosso município, a saúde, a educação, passa muito por um projeto e um comprometimento com a população de Mauá. E é isso que eu quero assumir aqui, é esse o projeto do PV, de assumir realmente esse compromisso com essas mudanças, com essas transformações que são tão importantes, em todos os segmentos, conforme está sendo falado aqui. Muitos dos projetos a gente percebe que são até muito parecidos, né? Quer dizer, as formas que todos os candidatos aqui pretendem resolver os problemas. Agora, o que nós precisamos ter uma conduta e uma postura diferente. E principalmente quando a gente fala num projeto para a cidade de Mauá. E muitas vezes o que a gente vê, Diniz, são projetos individuais. Lamentavelmente, a pessoa é eleita, isso é comum, não é só em Mauá, é eleita por um cargo, cumpre uma parte daquele projeto, daquele mandato e já parte para um outro mandato. E eu acho que hoje as pessoas pensam que a população não está atenta a esse tipo de postura, mas nós percebemos que nós vivemos um processo de amadurecimento político, aonde nós temos que cumprir aqueles compromissos que nós assumimos. Então, talvez essas votações sejam um reflexo, sim, desse tipo de postura baseada mais em projetos pessoais. Candidato. A réplica, candidato Diniz, o senhor tem 1 minuto. Paulo Bill, eu cito aqui, por exemplo, a promessa da Universidade Federal em Mauá. Já existe em Santo André. E a cidade de Santo André não usa mais que 10% das vagas que lá existem. É difícil o acesso. Para instalar a Universidade Federal em Mauá, existe uma área no Parque São Vicente. Essa área tem o estádio municipal, o batalhão da Polícia Militar, o campo do Paulistinha, o campo do Beira Rio, o campo do União. Para instalar a universidade, tudo isso vai acabar. Eu acho que nós poderíamos tentar trazer outras universidades, incentivar outras universidades, que não precisaria ser a federal, e nós darmos bolsa de estudo para os nossos jovens. Dar oportunidade para que eles ingressem. Porque a Universidade Federal, na verdade, vai vir gente do Brasil inteiro competir por uma vaga. E aí o nosso povo mais humilde da cidade de Mauá pode não ser contemplado. E nós podemos estar perdendo todas aquelas praças de esportes. Candidato Paulo Bill, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Nós sabemos, Diniz, que todos os países que há 20, 30 anos atrás tinham posições similares à do Brasil, puderam se desenvolver porque priorizaram a educação. O caso da Coreia, enfim, de tantos outros países, a própria China, que se desenvolveram porque priorizaram a educação. E é importante, sim, nós vamos fazer todo o empenho como prefeito para trazer a Universidade Federal gratuita, mas, sobretudo, é importante nós investirmos no ensino fundamental, para que você possa preparar esse jovem de uma forma eficaz, para que ele possa ter condições de competir por essa vaga no ensino fundamental. E uma educação onde ele possa desenvolver as suas potencialidades. Por isso nós queremos integrar, trazer o ensino municipal, o ensino fundamental, municipalizar, e gradualmente fazer o período integral, para que esse aluno possa ter uma formação melhor e possa competir no mercado. Quem pergunta agora é o candidato Edmar da Reciclagem. Pergunto ao candidato Átila. O senhor, se eleito, vai fazer na questão do tratamento de esgoto. Nós temos uma empresa que está no nosso município há mais de 10 anos. Não temos hoje, se temos 5% do nosso esgoto tratado,
é porque a Sabesp trata, que é o esgoto das divisas de São Paulo. Essa empresa, para iniciar, para implantar uma pedra fundamental, para iniciar a obra da usina, da central de tratamento, ela teve que ainda, mesmo arrecadando hoje, praticamente 70 milhões por ano, essa empresa ainda teve que pegar 150 milhões emprestado com o aval da prefeitura. Como vamos fazer com essa empresa? E a questão da SAMA, que temos hoje quase 40% da nossa água ainda vai em vazamentos, falta manutenção. O que o senhor pretende fazer aí para manter a SAMA, a dívida alta que ela tem junto à Sabesp? Qual que é a sua proposta? Muito oportuna a sua pergunta, candidato Edmar. Primeiro, hoje, a Foz do Brasil parece que ela manda na cidade. Hoje nós pagamos uma das contas de água mais caras do estado de São Paulo. Nós tivemos quase nos últimos 4 anos 85% de aumento da tarifa de água e esgoto, sendo que nem toda a água vai para o esgoto. Além disso, o esgoto não é tratado, só 4% do esgoto na nossa cidade hoje é tratado. Hoje essa empresa está explorando o morador da nossa cidade, porque o esgoto não é tratado, as redes de águas não são ampliadas. Vocês viram aí recentemente, em janeiro desse ano, nós ficamos quase 15 dias sem água por um vazamento da adutora. Nós temos que realmente investir esse recurso que é tão... esse aumento que foi dado através desse recurso, realmente na questão de estar melhorando aí essa questão da vazão. Porque hoje nós estamos vendo grandes setores de água hoje se esvaziando. A questão da água hoje é um problema no planeta. Nós estamos vendo os vazamentos aí a céu aberto na nossa cidade. Nós temos que estar incentivando aí a questão do morador da cidade de Mauá, realmente priorizar essa questão da água, porque a água é vida. E hoje nós estamos vendo aí o morador da cidade pagar caro por essa água e hoje não tem retorno. Você vê que a Foz do Brasil hoje manda na cidade, nós não podemos deixar isso. Candidato Edmar da Reciclagem tem 1 minuto para a réplica. Como nós sabemos, pagamos caro, a gente visita alguns moradores, muitas vezes, e eles recebem, eles chegam a mostrar o relógio rodando e nada de água passando, o ar. As pessoas de Mauá pagam o ar, como eu disse no começo desse programa. Então, o que nós queremos? Nós queremos hoje rever a questão da SAMA. Acho que a SAMA hoje deve, em números sem juros e multa, quase R$500 milhão para a Sabesp. A gente não viu nenhum outro candidato propor um choque mesmo na SAMA. A SAMA foi suspeita de fraudes nessa gestão, teve várias suspeitas. Acho que nós temos que ter aí, não usar a SAMA como empresa para cabide de emprego, não usar a SAMA, porque, como o senhor disse, candidato, a SAMA cuida da água, leva a água é vida, as pessoas precisam, ninguém vive sem água. Então nós temos que olhar diferente, não usar a SAMA como moeda de troca. Fazer com que a empresa seja uma empresa séria e forneça água com qualidade para as pessoas. O candidato Átila tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Como você disse, com muita importância, candidato Edmar, água é vida. Nós estamos vendo a nossa água ser desperdiçada no ralo e pagamos caro por isso. Ficamos sem água 15 dias, a tarifa de água mais cara do estado de São Paulo, e hoje a população de Mauá não tem água nas suas torneiras. Muitas das vezes, o morador da cidade, que hoje quer mais um relógio, não consegue instalar mais um relógio na sua casa. Porque hoje a burocracia manda e o morador que é penalizado. Então nós temos que mudar isso. Quem tem que realmente tratar das ligações de água é a SAMA, não é a Foz, porque a Foz emite a conta, a Foz faz tudo, é ela que manda, e o povo de Mauá é que paga a conta. Então nós temos que rever essas questões, rever a tarifa de água e esgoto, que hoje é mais cara, porque o cidadão de Mauá é um povo trabalhador, é um povo que soa a camisa para estar dando condições melhores de vida à sua família. E nós não podemos deixar a água escapar pelo ralo e pelo bolso do contribuinte. Dando sequência ao debate, o próximo a perguntar é o candidato irmão Ozelito. O senhor pergunta a quem? O candidato Edmar. 1 minuto para a pergunta. Candidato Edmar, a gente tem acompanhado nos últimos 4 anos e as grandes obras que foram feitas em Mauá foram por parte do governo do estado. Sabe que o governo do estado poderia ter investido muito mais na cidade de Mauá, mas a questão da picuinha política, muitas vezes dos embates políticos, tem assim atrapalhado a cidade de Mauá a receber mais investimentos,
por parte do governo do estado. O senhor avalia, qual que é a sua opinião, que Mauá poderia estar recebendo de apoio do governo do estado, até mesmo na questão do Hospital Nardini? Qual que é a sua opinião? Candidato, muito boa pergunta, parabenizo. Realmente, ainda bem que o governo do estado não olha a cor. Ele sempre está preocupado em investir na cidade, como a AME, ETEC, FATEC, questão do Rodoanel. As principais obras de Mauá foram feitas realmente pelo governo do estado. E as coisas só não melhoram, como eu disse aqui, só não melhoram mais porque às vezes falta a boa vontade política da outra parte. Por parte do governo do estado, do governador Alckmin, do PSDB, tem muito boa vontade. A questão da rodoviária interestadual, já existe verba para isso, né? Tem disposição de construir, falta o quê? A doação da área. A questão da ETEC, vai terminar uma ETEC agora nos próximos meses aí. Essa ETEC, quando eu iniciei meu mandato como vereador, candidato, me procuraram, né, para a gente tentar agir, né, a liberação da área onde é o educandário, para se construir essa ETEC o mais rápido possível. Temos muitos jovens que falta qualificação por falta de oportunidades e o governo do estado interessado em investir. Então eu acredito que um governo ligado ao PSDB, tenho certeza que o nosso será, nós vamos fazer com que a nossa cidade tenha muito mais qualidade, porque o governo do estado quer investir, né? Não existe essa questão da bandeira, é diferente. Se você vê hoje o governo federal, as principais cidades que ele investiu foram cidades onde tem o PT, São Bernardo é uma, né? Então o governo do estado não vê isso, o governo do estado quer investir onde realmente precisa. E a pergunta sua foi muito oportuna, porque o governador Alckmin tem olhado sim para o Mauá, falta mais boa vontade política. Irmão Zelito, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. No meu governo, eu vou utilizar os meios com o governo federal, até porque o PTB também faz parte do governo federal e do governo do estado, para fazer a cidade de Mauá alavancar no seu crescimento, no desenvolvimento, porque a cidade não tem crescido, a cidade tem parado por causa dessas brigas políticas. Então, como prefeito, esquecerei a questão partidária e farei a cidade crescer. Hoje o Rodoanel chegou em Mauá, mas não alavancou o crescimento da cidade. A cidade hoje passa por uma dificuldade, hoje na questão, se um empresário quer abrir uma empresa na cidade, ele fica até 1 ano para ter um alvará, para ter a autorização da prefeitura para iniciar suas obras. Então, eu quero acabar com a burocracia no meio público da Prefeitura de Mauá e a cidade de Mauá se desenvolver com mais qualidade de vida, dando opção à população de Mauá para que cresça com mais distribuição de renda. O candidato Edmar da Reciclagem tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu me orgulho do PSDB nessas questões, candidato. Tenho certeza que, independente de quem ganhar, vencer as eleições, espero que sejamos nós, mas o governo do estado vai continuar investindo. Eu quero que o próximo prefeito, se for nós vamos fazer, abrir mesmo as portas, receber. E espero que também o governo federal continue investindo, como existe já um projeto pré-aprovado da Nova Barão de Mauá, dos 40 milhões, que se mantenha isso, caso eles não ganham, para que a gente possa, assim, dar mais qualidade à nossa cidade. Porque o governo do estado tem feito a sua parte. Falta ainda governo federal. Nós tivemos as tragédias no Macuco naquela ocasião e de imediato o governador ligou para o prefeito, porque naquela ocasião a gente correndo, perguntando para o prefeito o que seria feito de imediato e o governo do estado enviou, sim, verbas para a questão do auxílio aluguel. Então, assim, tem essa preocupação, mas que tem essa preocupação também por parte do governo federal para a gente melhorar a nossa cidade de verdade. Você está assistindo ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Mauá e quem pergunta agora é a candidata Vanessa Dama. Quem é que a senhora dirige a pergunta? Ao candidato Donizete Braga. 1 minuto, por favor. Mauá assistiu, Donizete, uma situação muito realmente de tragédia mesmo, o ano passado com as fortes chuvas. Mauá tem 10 mil famílias morando em área de risco. Quando chove forte, muitas vezes as casas não aguentam. E Mauá foi vítima realmente de deslizamentos de terra e culminaram em várias mortes. No Macuco, Jardim Zaira e em outros bairros da cidade também. Naquele momento, a cidade inteira chorou seus mortos, mas ficou indignada com o pronunciamento do prefeito do PT, Oswaldo Dias, que se negou a ir até a área que foi afetada, onde as vítimas estavam, ou até as famílias que estavam desabrigadas, dizendo que não havia necessidade de estar lá ao lado da população. Eu gostaria de perguntar ao candidato Donizete o que ele acha dessa atitude, se ele faria o mesmo que o prefeito Oswaldo Dias ou se ele iria lá visitar as famílias. Olha, primeiro que nós temos que fazer aqui um histórico
da cidade de Mauá e a pergunta da candidata, ela é oportuna, porque nós tivemos, inclusive, um descaso muito grande na época que ela foi vereadora, que ela e o marido mandavam no governo do Leonel Damo, assumiram a prefeitura em 2005, em 3 anos e 1 mês, sequer conseguiram apresentar um único programa de habitação para o governo federal. É inadmissível uma situação tão lamentável como essa, onde vidas foram ceifadas, de um grande oportunismo, aparece agora para cobrar investimento na questão habitacional, se nunca fizeram nada pela nossa cidade. Hoje eu fico muito tranquilo de poder aqui debater o tema habitacional, porque o governo federal já canalizou para a cidade de Mauá 65 milhões para investir no Jardim Oratório, e que muitas vezes a candidata vai lá no Jardim Oratório dizendo que foi ela que trouxe o recurso do governo federal. Como também nós vamos investir no Macuco, que é um grande bairro da cidade de Mauá, vamos investir no Cerqueira Leite, no Jardim Zaira e no Kennedy, com políticas de habitação para valer. Agora, lamentavelmente, quando o pai dela assumiu a prefeitura, recebeu do prefeito Oswaldo Dias 50 milhões em caixa. Ao sair da prefeitura, deixou uma dívida de 250 milhões. Quebrou a prefeitura e, infelizmente, hoje quem paga o pato, quem paga o preço, é o povo de Mauá. Candidata Vanessa Damo, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. O candidato Donizete não respondeu se iria ou não. Talvez faria exatamente o que o prefeito Oswaldo Dias fez. Virou as costas para a população. Mas eu, como prefeita, vou fazer bastante investimentos nas áreas de moradia, que é importante, sim, para a dignidade do nosso povo. Por isso, conversei com o vice-presidente da República, Michel Temer, para que possamos incluir as famílias, muitas famílias hoje em Mauá, no programa Minha Casa Minha Vida. E, claro, com o bom relacionamento que tenho com o governo do Estado, com o governador Geraldo Alckmin, também fazer grandes projetos habitacionais para Mauá com a CDHU. O importante é que nós possamos buscar soluções dos problemas, nos unir. Chega de baixaria, de picuinha política ou de volta ao passado. Mauá quer alguém que olhe para frente, que resolva os problemas e que trate com respeito e com dignidade seu povo. Por isso também daria os documentos definitivos às famílias que hoje não têm escritura. Nós poderemos sim fazer um grande trabalho pela cidade de Mauá. Candidato Donizete, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. A senhora está abusando da inteligência e da sabedoria da população de Mauá. É o descaso que o governo do Leonel Damo cometeu com a nossa cidade. Em 3 anos de gestão, eles entregaram 52 casas. O governo do PT, nós estamos entregando 2.000 moradias. Vamos estabelecer uma política efetiva junto ao governo do Estado de São Paulo, junto ao governo federal, do Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa avançar ainda mais. Nós não podemos admitir, né, que a candidata agora venha para pedir para esquecer do passado. O passado que ela fez parte, junto com o marido dela, que mandava no pai dela, e a população de Mauá sabe muito bem disto, né? Contrataram uma instituição para cuidar da saúde, Sorrindo para a Vida, contrato superfaturado, que o endereço era um sex shop. A candidata não pode esquecer o passado, não. O passado comprometeu muito, muito, muito o nosso presente e o nosso futuro. Quem pergunta agora é o candidato Donizete Braga. O candidato pergunta a quem? Eu vou perguntar para o José Silva. Pois não, 1 minuto. José Silva. Desculpa interromper o senhor, mas eu preciso avisar o nosso comitê que nós temos um outro pedido de direito de resposta aqui da candidata Vanessa Damo, que vai ser apreciado enquanto o debate prossegue. Então, por favor, candidato. José Silva, um tema que nós temos discutido aqui, que é um tema fundamental da cidade de Mauá, é o tema da saúde. A saúde ela não pode ser tratada com demagogia. Ela tem que ser tratada com muita transparência, né? Infelizmente, lá atrás, o governo do Estado transferiu para a nossa cidade o Hospital Nardini, que era estadual, e municipalizou com a promessa de trazer os investimentos para a nossa cidade. Infelizmente, o governo do Estado virou as costas, não ajudou na cidade de Mauá. Hoje é a Prefeitura Municipal de Mauá que banca 60 milhões para o funcionamento, graças ao governo do federal que tem nos ajudado muito. Portanto, eu queria perguntar para o senhor qual que é a política que o senhor tem para a saúde da cidade de Mauá, porque também é verdade que ao final do governo Leonel Damo, e a população sabe disso, inclusive o governador Serra pediu para que o prefeito matasse as baratas, que o Leonel deixou ratos, baratas no necrotério do Hospital Nardini. Muito bem, candidato Donizete. Nós do PSOL, governo PSOL, nós pensamos uma saúde diferente, não é só saúde curativa. Nós do PSOL, nós pensamos uma saúde preventiva, que as pessoas não nasceram para ficar doentes.
elas se tornam doentes. É preciso prevenir para evitar os grandes gastos com remédios. Tá? Saúde preventiva em primeiro lugar. Tem que haver saúde preventiva. Não dá para ficar só na saúde curativa. Não adianta construir hospitais, construir UPAs, construir UBS. Temos que fazer funcionar o que temos. A população de Mauá tem que ser assistida assim. Eu converso com a população de Mauá todos os dias, na minha caminhada, ou nas nossas caminhadas, que os vereadores estão junto com a gente, que nós vamos investir em saúde preventiva, porque não adianta só construir. Qualquer um pode construir UBS, construir prédio, não adianta. Nós temos a pronto-socorro que não funciona, não adianta construir outra, é preciso fazer funcionar as existentes. E o Hospital Nardim tem que ser um hospital estadual. Mauá passou da hora de ter um hospital regional, estadual. Não tem como a prefeitura manter o Nardim, não tem como. O dinheiro que ele gasta no Nardim, ele pode investir melhor nos pronto-socorros, na saúde da família, na saúde preventiva, deputado. Agora, a resposta com 1 minuto e meio. Morador de Mauá, quando eu estou nesse momento corrigindo, 1 minuto, senhor, tem a réplica aqui, né? Morador de Mauá, quando eu estou aqui fazendo aqui a comparação e trazendo o passado, é fundamental fazer isso, porque comprometeu muito o nosso presente. Governo Leonel Damo, 3 anos e 1 mês, passaram-se 6 secretários da saúde. Era um grande vestibular para os secretários, inclusive tinha até o doutor Seringa, que era um secretário que mal tinha medicamentos e equipamentos do Hospital Nardim. E é importante que frisar também que a Prefeitura de Mauá é que construiu o AME. O governo do estado, ele constrói o AME em muitos municípios, só que em Mauá foi a Prefeitura Municipal que construiu o Ambulatório Médico Especialidades. E o Nardim hoje já virou um hospital regional. Eu fiz uma grande luta, apresentei 130 mil assinaturas para o governo do estado para cobrar uma iniciativa para que Mauá um dia possa ter um hospital Nardim regional, para que a prefeitura possa investir nas unidades básicas de saúde. Candidato José Silva, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Moradores de Mauá, caros eleitores, cidadão mauense, quando eu falo em saúde preventiva, o pessoal está falando em padrões de vida, em qualidade de vida. Se as pessoas não tiverem qualidade de vida, a saúde não melhora. Não tem jeito. É preciso investir cada vez mais na qualificação dos agentes de saúde. É preciso investir bem no funcionário da saúde, pagá-los bem, para que eles possam atender bem. Nós pensamos em qualificar melhor os agentes, hoje chamado agente de saúde, para que sejam orientadores de saúde. As famílias precisam alimentar bem, as famílias têm que ter um transporte adequado, as famílias têm que ter segurança, porque o estresse toma conta, a pessoa fica doente. Enquanto psicanalista, não entendo bem essa área aí, porque é o seguinte, habitação bem, tratamento dos esgotos, o restante é tudo balela, viu? Construir novos prédios não adianta nada. Bem, nós tivemos aqui um pedido de direito de resposta em que a candidata Vanessa Damo se sentiu ofendida pelo candidato Donizete Braga. O nosso comitê assessor deliberou que será concedido porque houve ofensa. Então, a senhora tem 1 minuto para exercer o seu direito de resposta. O candidato Donizete coloca sempre a questão de mandatos passados, falando do prefeito Leonel Damo. Eu quero colocar aqui, como eu disse anteriormente, o prefeito Leonel Damo fez uma boa gestão, excelente gestão no primeiro mandato. Na segunda, realmente teve problemas, pegou pela metade a gestão, mas o meu trabalho fala por mim. É por isso que, quando tiveram as mortes lá, com as chuvas, eu estive ao lado da população, lado a lado, sentindo o drama, acompanhando e pedindo recursos do governo do estado. Falar de governos anteriores, ou falar que eu já estive na prefeitura, eu nunca fui prefeita, sou deputada com muito orgulho, porque tive o voto popular e para isso fui credenciada a falar pela população. E é por isso que eu vou continuar trabalhando, para que eu possa sair dessa onda de baixarias, de picuinhas, de ataques pessoais ou ataques à família. Mauá não quer mais isso. Mauá quer pessoas que trabalhem, que olhem para frente e que resolvam o problema da cidade. E é isso que eu vou fazer, respeitando as pessoas. Dando sequência ao debate, quem pergunta agora é o candidato Paulo Bio. Como ele é o penúltimo do bloco, o senhor só pode perguntar para o candidato Diniz Lopes ou para o candidato Irmão Ozelito. A quem é que o senhor endereça a pergunta? Ozelito. Por favor, 1 minuto. Eu quero retomar aqui o tema da Foz, que já foi mencionado superficialmente aqui, mas eu acho que é talvez um dos maiores escândalos que nós temos na nossa cidade.
Foi firmado o projeto saneário que se iniciou na primeira gestão do PT, onde foi contratado, foi dada a concessão para o tratamento do esgoto da nossa cidade para a Ecosama. A Ecosama se envolveu em escândalos no Brasil inteiro, aquele grupo dos Leido-Veras, e aí a Prefeitura de Mauá, aí já na gestão do Leonel Damo, que eu acho que perdeu uma oportunidade de romper esse contrato, acabou renovando com a Foz. Essa empresa já recebeu milhões e milhões e milhões. Você, morador de Mauá, paga na conta de água o dobro do que você paga de água para eles pegarem esse esgoto e jogarem no rio. E saúde, a gente sabe que é saneamento básico também. Candidato Paulo Bio, é muito oportuna a sua pergunta, até porque acompanhamos o drama das famílias hoje na questão da água e do esgoto da nossa cidade. Quando a Prefeitura, no ano de 2003, fez a concessão para a antiga Ecosama, quando se tem uma concessão, é para uma empresa. Você não pode pegar uma concessão e passar para outra empresa. E isso ocorreu. Então, como prefeito da cidade de Mauá, vou fazer um levantamento através do jurídico, quais são as cláusulas que podem ser mexidas, porque a Ecosama, a Foz hoje, não pode continuar mandando na cidade de Mauá como ela manda. Você pede uma ligação de água, eles indeferem, eles fazem de tudo para dificultar a vida das pessoas. A pessoa tem um cavalete, tem 2 casas, ele vai lá e faz a solicitação para um segundo relógio, eles indeferem, eles fazem tudo. Então, a Prefeitura, ou seja, a SAMA, tem que assumir boa parte do trabalho hoje feito pela Foz, até porque a Foz só tem humilhado as pessoas de Mauá, ele sempre tem direito. Se você for lá e fizer uma reclamação, quem tem direito é a Foz e sempre o munícipe está errado. Então, isso precisa acabar, esse monopólio da Foz em Mauá. O senhor tem 1 minuto para sua réplica, candidato Paulo Bio. Eu volto a insistir. Morador de Mauá, quando você paga a tua conta de água, o que você paga de água, se você pagar 50, 60 reais, você vai pagar 50, 60 reais de esgoto, de taxa de esgoto. Para a Foz pegar e jogar, ela vai receber esse valor para colocar e jogar o teu esgoto no rio. O esgoto não é tratado. Então hoje a gente sabe, a gente anda pela cidade, vê os rios todos poluídos, sujos, você vê esgoto a céu aberto, e o grande projeto, e eles cobraram, já receberam aproximadamente, eu acredito, mais de 400 milhões, simplesmente para jogar o esgoto in natura no rio. Então acho que essa é uma questão das mais importantes. Hoje Mauá poderia ter 100% do seu esgoto tratado. Esse esgoto tratado, essa água, ser transformada em água de reuso para a indústria. Nós sabemos que o polo petroquímico é um grande consumidor de água no seu processo produtivo e tem que buscar água da ET de São Caetano, porque nós aqui não conseguimos implementar um projeto tão importante para a cidade de Mauá. O candidato Irmão Zelito tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Você, morador de Mauá, que me conhece, a minha luta, desde que me elegeu conselheiro tutelar e vereador por 2 mandatos, candidato a deputado estadual, quero pedir uma oportunidade para ser o seu prefeito, para cuidar bem da sua saúde, para cuidar bem do meio ambiente, como o nosso candidato colocou, para cuidar do transporte público, para fazer o BS 24 horas lá no Jardim Santista, onde fica uma distância muito grande, lá no Parque das Américas ou na região do Flórida, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acesso à área da saúde. Eu quero ser o prefeito para investir na educação, no transporte público, na qualidade de vida, no apoio às famílias que hoje vivem em situação de abandono. Eu quero ser o prefeito para lutar, para trazer as melhorias da qualidade de vida, emprego, trabalho e renda para a nossa população. E fechando esta rodada de perguntas entre candidatos, quem pergunta agora é o professor José Silva. A quem é que o senhor destina a sua pergunta? Eu destino a pergunta para a deputada... Candidata... Não, desculpa, o senhor não tem alternativa. Não tem alternativa. Não, o senhor só pode perguntar, o senhor é o último a perguntar, e ele é o último que ainda não respondeu. Tá. Isso. Então, por favor, o senhor tem 1 minuto para perguntar ao seu adversário, Diniz Lopes. Ao Diniz Lopes, tá bom, isso. Desculpa. Tá ok. Diniz Lopes, em Mauá, a questão da segurança, há mais de uma década, a Guarda Civil Municipal, ela vem sendo sucateada. Hoje ela não tem
praticamente nem uniforme nem viatura para trabalhar. E é sabido da população de Mauá que a polícia mais confiável é exatamente a GCM, a Guarda Municipal. Por quê? Quando a Guarda Municipal está fazendo a segurança em torno do prédio público, a comunidade também ao entorno ela é vigiada. Então, pergunto para você, qual o teu projeto, enquanto prefeito, se eleito, concreto para a segurança pública no município de Mauá? Zé Silva, oportuna a sua pergunta, mas em 2005, quando eu fui prefeito, realmente a Guarda Civil estava desmotivada, cabeça baixa, alto índice de criminalidade. O que nós fizemos? Nós dobramos o salário da Guarda Civil, nós dobramos, nós compramos equipamento. Fizemos o estatuto e o plano de carreira da Guarda Civil. Isso motivou esses policiais municipais a irem para a rua e combater a criminalidade. Reduzimos em 21% o índice de criminalidade. Também fizemos parceria em 2005 com a Polícia Militar e a Polícia Civil, dando toda a estrutura. E nós vamos continuar fazendo, porque Mauá realmente é uma cidade hoje muito violenta. Nós vamos monitorar toda a cidade, principalmente as entradas e saídas da cidade, para dar mais segurança, porque tem gente vindo pelo Rodoanel, fazendo crimes em Mauá e voltando para os seus locais de origem. Então, nós vamos combater muito forte a criminalidade. Queria dizer aqui que eu ouvi muitas pessoas falando sobre a água cara. Gente, vocês não sabem o que fala. A água não é cara. Cara é o esgoto. A água, a SAMA compra da Sabesp e vende para o munícipe até 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros, é o mesmo preço. Então as pessoas estão falando e não sabem nem qual é o valor que a SAMA paga pela água na Sabesp e vende para o munícipe. O pessoal não sabe o que está falando. A réplica agora, professor José Silva, 1 minuto para o senhor. Candidato Diniz, nós do PSOL pensamos também na segurança preventiva. Uma cidade bem iluminada, uma cidade com as suas vielas bem iluminadas, avenidas, praças, já é um motivo de segurança. O investimento na cultura, no esporte, no lazer, também é segurança. Coisa que há muitos e muitos anos, isso não é feito na cidade de Mauá. Se torna a cidade segura. Nossos jovens, nossas crianças não podem chegar da escola e sem ter uma alternativa de lazer, uma alternativa de cursos técnicos, de cultura. Não temos nada nisso na cidade. A juventude, a criança, o adolescente precisa com a cabeça alimentada de coisas boas, de cultura, de esporte, de lazer. E o poder público é responsável por isso. Vamos sim equipar a guarda e dar-lhe um salário bom para ela, trabalhar motivada assim, integrar as 3 polícias. Candidato Diniz Lopes, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Concordo com você, José Silva. Tanto que em 2005, quando fui prefeito, não existia a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. E eu criei a secretaria para trazer mais esporte e lazer para todas as nossas comunidades. Queria lembrar aqui, falaram que ficaram 15 dias sem água. Absurdo. Ficaram 10 dias sem água. Agora eu quero perguntar aos candidatos aonde eles estavam enquanto eu estava lá no meio do mato, passando dia e noite, arrumando o tubo da Sabesp, para levar água para o povo de Mauá. Onde estavam os demais candidatos? Porque ninguém apareceu lá. Eu passei, foi dias e dias no meio do mato para arrumar a tubulação. Porque não fui eu que estourei a tubulação. Fui eu que fui lá arrumar a tubulação para levar água. Porque se dependesse dos outros candidatos, que muito falou aqui da SAMA, até hoje estava faltando água. Então eu quero respeito pelo povo da SAMA, que trabalha 24 horas. E o problema em Mauá não é a SAMA, é a Foz, que nós vamos rever isso. Você está assistindo ao primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Mauá. A gente parte para o intervalo e volta daqui a alguns minutinhos. Eleições 2012, você decide aqui na Band.